Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 151. Existe um mal? A primeira questão que devemos fazer é se existe um mal. Não poderíamos estabelecer o bem e o mal com o nosso olhar? Não poderia ser uma questão inteiramente subjetiva? O que consideramos bem ou mal não dependeria de um mero aprendizado cultural? O que é ruim aqui pode ser bom em outro sistema de valores. Talvez o bom para nós seja reprovável para os outros. Não pode ser que os íntegros esquemas de bondade e maldade não tenham mais fundamento que o código de educação à mesa durante a refeição? Não pode ser que tudo seja neutro e seja, em última instância, a nossa mente, que é ensinada desde pequena para ver sob um aspecto ou outro? Talvez sejam os nossos pais que nos ensinam desde pequenos o que é bem e o mal, ao dizerem-nos repetidamente: isso é mal, isso é bom, mal, muito mal, bem, muito bem. A primeira coisa a saber é que o bem e o mal são objetivos, ainda que às vezes nos equivoquemos em nossos juízos a respeito do bem e do mal. Mas o fato de nos equivocar não afeta a objetividade intrínseca do bem e do mal. A doença, o assassinato, a mutilação, o ódio, a pobreza, a guerra, a dor, são males, o mal real e verdadeiro. A lista poderia continuar chegando a centenas, milhares de aspectos. Nunca conseguiríamos uma lista completa, mesmo os defensores mais entusiastas de que o bem e do mal não são conceitos objetivos, sentem cambalear seus esquemas quando, por exemplo, contemplam os campos de Auschwitz. Quando se vê em filmes sobre aquela época com barracões abrigando seres humanos, entende-se que o mal existe apesar de todo o condicionamento cultural, de toda a concepção filosófica. Vendo essas barracas, se percebe que não importa os motivos que os levaram a cometer tais crimes, não importa o percentual de pessoas que na retaguarda aprovou essas ações, não importa a finalidade para a qual eles acreditavam que justificavam essas ações nefandas, aquilo tudo foi mal, apesar de qualquer opinião e consideração. Um dos erros mais fatídicos e terríveis da cultura pós-moderna foi a destruição do conceito de bem e de mal. Já não há mais o bem e o mal objetivos. Esse foi o erro mais trágico da nossa cultura. Uma vez que tudo é neutro, uma vez que nada é realmente mal em si mesmo, criamos um terreno perfeito para que germine qualquer aberração. Se tudo é relativo, até mesmo o conceito de aberração é muito relativo. Onde não há o bem e o mal, também não há nada que seja uma aberração. A destruição da objetividade do mal pode parecer natural, mas se pararmos para refletir sobre a razão fundamental pela qual pode existir um bem e um mal, descobriremos que essa última razão só pode ser Deus. Sem Deus, não poderiam existir o bem e o mal objetivos. Por quê? Por exemplo, porque não faria sentido sacrificar a própria vida no altar da justiça, se não houver justiça após a vida. O heroísmo extremo seria uma insensatez. Perder a vida se não existe nada depois dela representaria perder tudo apenas pela possibilidade de fazer o bem a outros.
O mundo, portanto, não seria justo. E se o mundo não é justo, quem está a ponto de sacrificar tudo por um mundo que, por si só, não é justo? Sem uma garantia final do bem, sem uma justiça absoluta e infinita, tudo está sujeito à opinião. Sem uma vida depois dessa, o mundo por si só é injusto. Não é justo alguém morrer aos 16 anos, sofrendo terríveis dores, enquanto o outro morra aos 80, sempre gozando de ótima saúde. Não é justo que se viva na pobreza e outro na maior das riquezas. Se o mundo é autoexplicativo, se não há nada mais que o mundo para explicar o mundo, devemos concluir que o mundo é injusto. E não valeria a pena sacrificar toda a existência, a vida, por um mundo que não é bom, mas mau e injusto, embora ele tenha coisas boas. O sacrifício seria um absurdo, o egoísmo seria o mais sensato. O egoísta, o ladino, aquele que desfrutasse ao máximo sua existência, seria o mais inteligente. Isso foi compreendido por São Paulo ao dizer que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais tolos dos homens. Como se vê, mesmo em textos fundamentais do cristianismo, a ideia de que a luta até o sacrifício pelos mais elevados valores só faz sentido se houver uma recompensa pós-mortem. Sem essa recompensa, o mundo seria injusto. Sem essa compensação, o epicurista seria o mais inteligente de todos, e o sanguinário seria apenas mais um personagem na variedade da fauna humana. Assim faria sentido parar o homem sanguinário se eu tivesse que fazê-lo à custa de pôr em perigo a minha própria vida. Será que faz sentido uma coisa dessas se o mundo é uma selva regida pelas leis da selva? Querer mudar essas leis seria uma tarefa inútil. Tal mundo seria um mundo, por sua própria natureza, irredimível. A ideia de construir uma ética a partir da concepção de que tudo termina neste mundo poderia se sustentar apenas na vaga ideia de que, quando se faz o bem, a pessoa sente-se bem consigo mesma. Mas o que acontece se a pessoa se sente bem sendo um perfeito egoísta? Para isto teria que se concordar que o bem e o mal são relativos e estão sujeitos a 1001 opiniões diferentes. Assim, o bem e o mal só podem ser objetivos se houver um fiador final, se houver uma justiça infinita e perfeita. Em suma, só existe o bem e o mal se Deus existe. Só Deus garante a objetividade e intangibilidade destes dois conceitos de bondade e de equidade. É claro que aceitar que existe um bem e um mal objetivos tem muito a ver com a noção da possibilidade de se conhecer a verdade. Esse é outro fruto nefasto do pós-modernismo. Pensar que não existe a verdade em um mundo onde não há verdade. Mas milhares de pontos de vista, não pode haver um bem e um mal objetivos. Mas aqui, como antes, só pode existir a verdade se existe um fiador da verdade. O único fiador da verdade só pode ser Deus. Sem uma divindade, viveríamos em um mundo onde nunca teríamos a certeza de nossos equívocos gerados pelos nossos projetos e fundamentos. E se nossas mais absolutas verdades estivessem erradas? O processo de dúvida sobre a verdade, inclusive acerca se existe a verdade, pode ser levado ao infinito. Só a existência de um ser, que é o fundamento último da verdade, pode pôr fim
a esse interminável processo de dúvida. Só Ele pode dar um apoio definitivo para os fundamentos da verdade, os fundamentos da possibilidade da verdade. Deus abençoe.